A todos e a todas, tem surgido aí muitas dúvidas ah, entre produtores na sequência das fertilizações e na sequência das operações, atropelando, pondo na frente a compra das PLs e a água, as PLs chegam e a água não está pronta. Então a gente está fazendo esse vídeo aqui para tentar esclarecer essa sequência, essa forma de proceder e planejar a aquisição das PLs de acordo com a preparação da água. Bom, a sequência de preparação básica é basicamente essa aí. Nós iniciamos pelo balanço iônico, depois partimos para a fertilização inorgânica e depois para a fertilização orgânica, ok? Dentro dessa sequência, tem algumas variantes dependendo do sistema de cultivo, se é simbiótico, se é biofloco, se é sistema tradicional, convencional. Então, nós vamos aí de acordo com o sistema de cultivo, o sistema de manejo, adequando da forma correta para cada sistema e vamos passar por todos eles. Bom, por que não pode ser feito tudo ao mesmo tempo? Nós temos aí a pirâmide de compatibilidade de produtos, em que alguns produtos são incompatíveis com outros, ou têm uma leve incompatibilidade em um determinado momento, ou seja, não podem ser aplicados junto na água. E essa incompatibilidade nos faz a necessidade de termos que ter um tempo, um intervalo de tempo entre uma prática e outra. Então, essa observação dessa compatibilidade, isso aqui é muito usado na agricultura, tá? Na aplicação de fertilizantes. Então, essa questão da compatibilidade, principalmente os calcários e os materiais calcinados, cal virgem, cal hidratada, gesso agrícola, eles têm uma série de incompatibilidades ou de incompatibilidades limitadas com outros produtos, ok? Bom, balanço iônico. Por que o balanço iônico tem que vir na frente de tudo? Porque a formulação e a composição química dos sais que vão estar presentes na água, com toda certeza vai afetar a biota que nós vamos gerar dentro dessa água. Seja ela para sistema tradicional de cultivo, seja ela para simbiótico, seja ela para biofloco. O biofloco hoje é mais mixotrófico, ele começa com uma fase verde, transitando a amarelo, chegando a marrom também. Então, ele tem sua fase de fitoplâncton, né, de atuação do fitoplâncton, até ele maturar e evoluir para um sistema mais heterotrófico. No simbiótico também ocorre isso, e nós trabalhamos com uma parcela aí de bactérias autotróficas e de fitoplâncton dentro do próprio simbiótico. Então, tudo isso tem seu tempo. E tem seu tempo por quê? Porque, principalmente hoje, que para balanço iônico, a fonte de cálcio e magnésio mais barata que nós temos é o calcário dolomítico, e ele é de baixa solubilidade. Então, ele precisa de um tempo para se tornar solúvel antes que nós começamos a fazer a fertilização inorgânica. Tá? A fertilização inorgânica vai nos dar aí o fictoisoplâncton que vai surgir. E esse fictoisoplâncton está ligado às relações de nitrogênio fósforo e a presença ou não de sílica, né, de silicato. Ok? Então nós temos aí do balanço iônico para a fertilização inorgânica 3 dias. E para quem faz balanço iônico, e hoje no cultivo extensivo, de uma certa forma se faz balanço iônico, porque o produtor extensivo em tanque escavado está aplicando calcário dolomítico no solo, está jogando silicato na água, então ele está criando um certo balanço iônico, melhorando as condições iônicas para o animal, ele aplica cloreto de potássio para melhorar a sobrevivência. Então, tudo isso não deixa de ser parcialmente um balanço iônico que ele está fazendo. E isso
vai ter um tempo de dissolução na água até ele estar totalmente efetivo na água, os íons dissolutos. E podemos dizer que isso vai de 3 a 5 dias, ok? A fertilização inorgânica é a colocação de nitrogênio, fósforo e a sílica. Nesse momento, nós já temos que estar com o balanço iônico relativamente adequado para que o tipo de ficto zooplâncton que venha a se formar seja aquele desejado. E após 3 dias aí da fertilização inorgânica, 3, 4 dias, até 5, depende, tem águas que são mais difíceis de fertilizar, tem águas que são mais fáceis. Então, isso pode variar um pouquinho, 3 a 5 dias, isso aí vai se conhecer dentro de cada propriedade. Nós temos aí a fertilização orgânica, que aí vai depender se é biofloco, simbiótico, cada um tem um procedimento. Tanto para a fertilização orgânica, em simbiótico, mais ou menos 7 dias é preciso. Tá? E para o biofloco, 10 a 15 dias. Então, vejam bem que entre o início da preparação da minha água para o sistema de biofloco, nós estamos aí de 16 a 21 dias. Para simbiótico, tá? De 13 a 15 dias. E para o sistema extensivo, nós podemos aí 4 a 5 dias para fazer o povoamento. Obviamente que nós temos que comprar nossas PLs quando? Nesse momento aqui, que nós fizemos o balanço iônico e conferimos se ele está correto. Aí nós temos a decisão. Vou para a fertilização inorgânica ou vou recorrigir o balanço iônico? Há uma necessidade, às vezes, de se corrigir o balanço iônico, porque os produtos adquiridos não são sempre iguais. Bom, aí você mandou para o laboratório, fizemos aqui, mandou para o professor Paulo, fizemos a análise da sua água, fizemos a recomendação. E como é que você vai saber se o que você fez está certo? A Sera, a JBL, a Veromar, tem outras aí que fornecem testes, kits de testes, que não dá para fazer balanceamento, porque ele não tem uma resolução muito grande, mas dá para saber se aquele aporte que você colocou está próximo ou não. Então, você, com esses testes de cálcio, magnésio, teste de dureza e o teste de potássio, você vai saber se o seu balanço iônico foi ou não razoavelmente bem feito. Para quem não quer comprar tantos testes, quando eu faço o balanço iônico, eu informo a dureza que essa água deve atingir ao cliente. Então, você, com teste de dureza para água salina e para água doce, você pode saber se o seu balanço iônico foi realmente feito corretamente. Aqui você usou 2 reagentes, lá você teve uma formulação melhor, acabou usando 4 reagentes, 4 testes. Se quiser economizar, mas vai ficar no campo da incerteza se o cálcio e o magnésio estão corretos. Bom, e em balanço iônico, nós precisamos fazer aquele 28 para 1, 1-3-1. Eu tenho trabalhado com formulações bem diferentes. Em primeiro lugar, eu não deixo o potássio abaixo de 25 a 50 miligramas por litro na água. O potássio é fundamental estar presente na água. O restante nós podemos compor na ração, desde que parcialmente atendido algumas exigências mínimas na água. Então, por exemplo, na relação sódio-potássio, já tenho trabalhado com relações sódio-potássio de 6 para 1 e 90% de sobrevivência. Na relação sódio-cálcio, 5,5 para 1, até menos. Tá? A sódio-magnésio, 8 para 1, né? Tenho trabalhado com 6,6. A relação cálcio-magnésio, e esse é o grande vilão, o magnésio é quem custa caro para ser posto na água, porque quase todos os produtos tem entre 12 a 20% de magnésio só presentes. Então, você tem que pôr muito produto, é um produto caro e acaba inviabilizando a utilização do balanço iônico em função desse valor que geralmente está ligado mais ao magnésio. São 2 fatores que aumentam muito o custo de água. É o magnésio e a alcalinidade também é outro fator que encarece bastante o custo de preparação da água. Eu tenho usado relações de 1,2 para 1 em vez de 3 para 1,
magnésio e cálcio, e tenho obtido bons resultados de sobrevivência. Em berçário, até 97% de sobrevivência, e em cultivo, 85% a 90% de sobrevivência. Só que temos também níveis de oxigenação adequados. É outra história que está em outros vídeos meus, que vocês podem conferir por aí. Bom, fertilização inorgânica. Temos aí o nitrogênio, o fósforo, o triplo, superfosfato triplo, o cloreto de potássio. Esses são basicamente os materiais que se usa para fertilização inorgânica. E temos aqui o Biosilício Plus. Tá? Não estou fazendo propaganda de produto, não, porque eu conheci há pouco tempo esse produto, não ganho nada com ele. Mas esse é um produto que, além de silício, ele tem cálcio e tem magnésio. Então, ele ajuda também na reposição de cálcio e magnésio. Tá? E ele é muito caro, gente. Ele custa R$ 90 a tonelada. 1.000 quilos. R$ 90. Vocês podem comprar no MF Rural. Ok? Um tanque aí para manter 25, 30 miligramas, 50 miligramas por litro, tá? Ele tem 6%, você vai gastar uns 450 quilos, ou seja, você vai gastar uns R$ 40 só no silicato. É barato demais. Não compensa deixar faltar silicato na água, porque você vai gastar esse dinheiro muito mais em ração, porque vai faltar na cadeia trófica do camarão as diatomáceas, que fazem parte da cadeia trófica, e que o animal se alimenta delas na água. Tá? E elas são grande fonte de proteína. Então, você economiza de um lado e cria gasto de outro. É o cachorro correndo atrás do rabo. Bom, aí temos aí para a fertilização inorgânica, e essas doses são recomendações do Avinimelec e batem bem próximas das recomendações do Boyd, do Timmons, do Eberle, tá? Todos os grandes produtores de literatura quanto à qualidade de água, as relações de nitrogênio, fósforo e silicato. Tá? Obviamente que vocês têm aqui a presença na análise, está vendo? Se você não analisa a sua água, ou você pode estar aportando mais. Normalmente o que acontece com águas interiores é que ela tem fósforo, principalmente no Nordeste, e não tem nitrogênio nenhum. Tá? Muito baixo nitrogênio. E aí você vai aportar material sem analisar a água, você não vai conseguir manter a relação 10:1. E aí a sua fertilização vai demorar, não vai ocorrer corretamente, o fitoplâncton vai surgir, não é o adequado. Então, gente, análise de água é fundamental, é básico, é questão de economia e facilidade técnica. Outro aspecto aqui é a relação da correção de carbono de alcalinidade. Em sistema bioflop, tenham a certeza do seguinte: você vai gastar 12 a 15% de bicarbonato em relação aos quilos de ração que você coloca. Você aportou 1.000 quilos de ração num ciclo, você vai gastar de 120 a 150 quilos de bicarbonato, ou outra fonte que você possa utilizar como carbonato de sódio, outras fontes que tem aí. Em sistemas tradicionais, isso é mais, chega até a 25%. Tá? Então, você aportou 1.000 quilos de ração, você tem que aportar 250 quilos de bicarbonato, porque a alcalinidade é uma coisa que não pode faltar na água, até para a sobrevivência das próprias bactérias que fazem parte do ciclo de nitrogênio, elas consomem alcalinidade se elas estiverem mais autotróficas. Como o biofloco é mais heterotrófico, eles não consomem essa alcalinidade toda, mas tem outras atividades que consomem alcalinidade dentro do sistema. Então, não é só para o biofloco. Então, tenha certeza que podem pôr na vossa conta de 12 a 25% em quilos de bicarbonato em relação à ração.
Bom, fertilização orgânica tradicional. Quando eu faço a fertilização inorgânica química com ureia, nitrogênio, fósforo e sílica, eu estou fazendo, na realidade, um start para uma fertilização orgânica, em que vai ocorrer, em função dos componentes colocados, uma formação de fito e zooplâncton adequado. No sistema simbiótico, eu também quero um pouco disso. Tá? E vou buscar, através do FRB, do farelo de arroz fermentado, bactérias quimiotróficas e um pouquinho, alguma coisa de bactérias heterotróficas. Tá? No biofloco, a predominância heterotrófica, vamos pôr fonte de carbono aí na relação de 15:1 em relação à ração que nós estamos usando, podendo chegar até 20:1. Hoje em dia não se trabalha mais com relações tão altas, se trabalha com relações mais baixas para menor formação de sólidos, né? Então, a fertilização orgânica ela acontece naturalmente em águas verdes para a formação do fitoplâncton e através de adição de fontes de carbono auxiliares, fermentadas ou não, dependendo do sistema ser um simbiótico ou um sistema bioflórico. Para mim, hoje em dia, não existe condição de se criar camarão sem o aporte de biorremediação. A biorremediação, a utilização de enzimas, a utilização de ácidos orgânicos faz parte do cultivo de camarão hoje para quem quer trabalhar com altas taxas de sobrevivência, para quem quer trabalhar com altas taxas de densidade e produtividade. E não pense que eu estou falando altas taxas de densidade só em biofloco, só em simbiótico. Não, eu estou falando em trabalhar com 40, 60 camarões por metro, 80 camarões por metro em tanque escavado. Tá? Mas isso necessita de um aporte de biorremediação. E não é um aporte de biorremediação de um produto, e sim de dois, três ou quatro produtos específicos. Um vai fazer uma coisa, vou usar uma vez a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês, o outro vai fazer outra coisa, e cada um tem a sua função dentro do sistema. Então, nós temos aí biorremediadores que a função básica dele é destruir a matéria orgânica de fundo. Temos outros que já são um misto de biorremediador com probiótico. Tem uma função de promover bactérias nitrificantes, desnitrificantes, promover a adição de bacilos e cuidar da flora intestinal do animal, e esses bacilos também ajudarem na degradação da matéria orgânica e tudo isso. Então, o aporte de biorremediação, de probióticos, é fundamental hoje em qualquer sistema de cultivo. Tanto ele seja o tradicional, quanto ele seja o simbiótico, quanto ele seja o biofloco. E ele não deixa de ser uma fertilização orgânica. Nós estamos pondo bactérias ali, numa determinada quantidade, que vão sobreviver naquele ambiente, vão se multiplicar dentro daquele ambiente e vão fazer as atividades necessárias à manutenção da qualidade da água. Todo esse processo de qualidade de água é fundamental hoje a utilização de biorremediação. Bom, outra pergunta que me vem muito, essa semana veio se eu podia usar fubá ou farelo de milho. O farelo de milho ele é altamente fibroso. E a gente pode classificar os carboidratos em duas categorias: os fibrosos e os extratos não nitrogenados. Os fibrosos são carboidratos de baixa solubilidade e baixa digestibilidade. Então vocês vejam que o fubá de milho tem aqui 790 gramas de carboidratos fibrosos. Tanto que, quanto mais fibroso for um farelo, menos caloria ele vai produzir, com menor o valor, seu valor energético. Vocês vejam que o farelo de arroz tem 210 gramas de carboidratos fibrosos, ok? E ele tem 3.100 calorias. Se nós pegarmos
O farelo de milho e o de trigo, eles têm 2.200. Se fizermos a conta de baixo para cima, o farelo de arroz tem 50% a mais de energia que o farelo de trigo ou que o farelo de milho. Vai, não é 50%, é 45%. Tá? No valor de proteína, o farelo de milho perde de pau. Veja, e o farelo de arroz se equivale ao farelo de trigo. Estamos falando de farelo de arroz não extraído o óleo, ok? Tem que tomar esse cuidado, ok? E aí, na parte de minerais, vejamos aí que, olha, o aporte de potássio no farelo de arroz é muito alto. Então, você praticamente não vai ter que fazer mais aporte de cloreto de potássio durante o cultivo, porque o próprio simbiótico vai gerar essa adesão de cálcio, magnésio, potássio. Obviamente que ele também está pondo um pouco de fósforo, o que às vezes não é lá grandes coisas, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, vejo que ele está aportando aí na água nutrientes essenciais para o balanciônico. E aí, gente, fica essa posição aí para vocês, dessa sequência de execução das fases. Tá? Não atropelem, porque se vocês atropelarem, vocês vão trazer estresse ao animal. Portanto, é muito fundamental que vocês façam tudo aí dentro de um plano de trabalho bem organizado, bem planejado, com os momentos certos para cada coisa, ok? Tenho aí meu contato, deixamos aí uma referência para vocês entrarem em contato com a gente, caso necessitem, e agradeço a todos a possibilidade de estarem aí trocando informações. Essas informações, elas não são só minhas, elas são de produtores que eu vou catalogando, que eu vou atendendo. Então, todo o nosso conhecimento vem da realidade do produtor, né, das experiências do produtor no campo. E agradecendo a esses produtores que nos têm auxiliado, que nos têm ajudado a desenvolver esse trabalho. Agradecer a vocês que nos dão audiência aí nos canais, gostando dos nossos vídeos, incentivando aí que nós façamos cada vez mais por vocês e pela carcinicultura brasileira.